Podcast Flux On, lendas urbanas, Chupa-Cabra. A lenda do Chupa-Cabra é uma criatura mítica que ataca e bebe o sangue de animais, principalmente cabras, no folclore de algumas regiões da América. A lenda ganhou popularidade na década de 1990, quando vários relatos de ataques começaram a surgir. A descrição física do chupa-cabra varia, mas geralmente é descrita como um bicho bípede de quase 1,5 metro de altura, com olhos grandes, espinho nas costas e garras longas, aterrorizante. Alguns relatos indicam que o chupa-cabra era responsável por vários ataques fatais em zonas rurais, onde os proprietários encontravam os animais mortos. Eles não haviam nenhuma marca de sangue, apenas 2 furos no pescoço. Então todos começaram a acreditar que poderia também ser vampiros atacando na calada da noite. Gerou um surto em Minas Gerais, em Goiás, em estados rurais do nosso país e também no mundo todo. Começou a surgir vários relatos sobre o chupa-cabra. Notícias nos jornais e também na TV relatavam os ataques e também mostrando os animais mortos sem uma gota de sangue no seu corpo e no local aonde foram encontrados mortos. No entanto, exames de DNA revelaram que os corpos encontrados eram de animais como coiotes, cachorros ou guaxinins, que haviam sido afetados por sarna sarcóptica. Olha que loucura! Uma doença que deixa os animais com um aspecto monstruoso e cria uma mutação genética. O chupa-cabra é uma criatura lendária no folclore de partes das Américas. O nome vem do vampirismo relatado do animal. Diz-se que o chupa-cabra ataca e bebe o sangue do gado, incluindo cabras. Era uma noite sem lua. O céu estava encoberto por nuvens espessas e um silêncio perturbador tomava conta da pequena vila rural no interior do Brasil. O vento soprava fraco, fazendo as árvores balançarem de leve, como se sussurrassem segredos antigos. Dona Maria, uma senhora que vivia sozinha em um sítio afastado, estava acostumada com as tranquilas noites do campo. Naquela noite, algo parecia diferente. Seus cachorros, geralmente calmos, latiam incessantemente para o mato denso que cercava a propriedade. Preocupada, ela foi à janela e tentou enxergar algo na escuridão, mas não viu nada além de sombras. De repente, um grito agudo e assustador ecoou pela noite. Não era um som humano, tampouco de um animal comum. Dona Maria congelou de medo. O que foi isso? Murmurou, o coração acelerado. Ela pegou a lanterna e saiu para verificar o curral, onde mantinha suas poucas cabras e galinhas. Ao se aproximar do curral, o cenário que encontrou foi aterrorizante. Uma das cabras estava deitada no chão, imóvel, com marcas profundas de mordida no pescoço. O sangue ainda escorria, fresco, formando poças escuras no chão da terra. Mas o mais estranho eram os pequenos orifícios no corpo do animal, como se algo tivesse sugado o sangue de forma metódica, como se fosse um vampiro. Os cachorros rosnavam, mas não se aproximavam. Pareciam sentir a presença de algo que não ousavam desafiar. Dona Maria agora, com as mãos trêmulas, iluminou o matagal ao redor.
Entre as árvores, algo se mexeu. Era rápido, quase invisível aos olhos. O som de passos leves, porém ágeis, ecoavam ao longe. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela vila. Não era o primeiro ataque. Outras fazendas próximas já tinham perdido animais de maneira semelhante. Os moradores começaram a sussurrar a mesma palavra: chupa cabra, chupa cabra, chupa cabra, chupa cabra. Aos poucos, o medo tomou conta da região. Ninguém saía de casa após o anoitecer. Animais eram encontrados mortos quase toda semana, sempre com as mesmas marcas. Alguns homens mais corajosos tentavam vigiar suas fazendas, armados com espingardas e facões. Mas a criatura era astuta. Ela sempre atacava quando ninguém esperava. Certa noite, o jovem Pedro, neto de Dona Maria, decidiu enfrentar a criatura. Ele montou uma armadilha no curral, usando suas cabras como iscas, aterrorizante, e se escondeu atrás do velho celeiro, com a espingarda em mãos. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse podcast. Horas se passaram e a escuridão parecia sufocar tudo ao redor. De repente, Pedro ouviu um ruído estranho, como um assovio distante. O coração dele disparou. Algo estava aproximando. Ele segurou a respiração quando viu a luz fraca da lua, uma figura encurvada se esgueirando sobre as árvores. Era o chupa-cabra. Seus olhos vermelhos brilharam por um segundo, fixos nas cabras presas no curral. Pedro, tremendo, ergueu a espingarda e mirou. O monstro avançava silencioso, como uma sombra viva. Quando estava a poucos metros de distância, Pedro disparou. O som do tiro ecoou pela noite. A criatura soltou um grito estridente, quase humano, e desapareceu na escuridão do mato. Pedro correu até o curral, mas não havia mais sinal do chupa-cabra, apenas as marcas no chão e o silêncio da noite. No dia seguinte, não havia mais rastros do monstro. Alguns acreditavam que Pedro o tinha matado. Outros diziam que o chupa-cabra ainda estava à espreita, esperando a hora certa para voltar. E, desde então, ninguém mais ousou desafiar a criatura. Naquela vila, as noites voltaram a ser silenciosas, mas o medo nunca mais foi embora.